E você, pula carnaval? E você, curte documentário no teatro? E você, pinta digitalmente ou através do pincel? E você, tá doido para escrever um romance? E você, sabia que sons do dia a dia podem virar música? E você, passa o dia no computador? E você, sente saudades de alguém? Vida em movimento está no ar. Carnaval de Recife. Nasci em Recife, Agnes também, que é nossa editora do portal de notícias Cultura Alternativa. E como nós sabemos que muitos e muitos e muitos turistas estrangeiros em 2026 vão estar em Recife, publicamos essa matéria. Carnaval consolida em 2026 sua relevância como um dos principais eventos culturais brasileiros no cenário internacional. Em poucas linhas, se você está sem tempo, você pode ver o que a gente escreveu nessa matéria. Emissões de passagens aéreas internacionais para o Carnaval de Recife aumentam 49%. Turistas da América do Sul e da Europa impulsionam o crescimento com destaque para o Uruguai e a Argentina. O Carnaval do Recife é um ativo estratégico para o turismo brasileiro. A conectividade aérea do estado também cresce, com aumento significativo de voos internacionais em 2025. A promoção internacional fortalece a presença de Pernambuco, consolidando o carnaval como uma vitrine cultural. A América do Sul e a Europa lideram o crescimento da demanda pelo Carnaval de Recife, onde tem o frevo. Olha aqui, foto bonita aí de uma pessoa dançando frevo. Carnaval como produto turístico competitivo é fundamental, e nós temos hoje um hotel em Recife que é o Marina, fica ali no centro, e bem onde vai ter o carnaval, aquela loucura toda. Carnaval de rua, né? Fica ali perto do polo cultural. Impactos positivos na economia local. O crescimento da demanda internacional durante o carnaval também gera reflexos diretos na economia local, hotéis, bares e restaurantes. Conectividade aérea em expansão, ou seja, crescendo o turismo, a conectividade cresce e tudo melhora. Entra dinheiro, entra dólar, entra euro. Promoção internacional e fortalecimento da imagem do Carnaval de Recife. Também temos o do Carnaval da Bahia, que é muito famoso, e por aí vai. E aqui, se você quiser apoiar o nosso trabalho, um Pix voluntário para 2772 688 1000 de ré-35 Banco Inter SA. Agora, se você não quer pular o carnaval, você quer curtir teatro, nós fizemos finalmente uma matéria sobre o teatro documentário, onde pessoas ficam lendo roteiros e vai aparecendo depoimentos na tela, enfim, várias pessoas vão se dizendo e contando suas histórias. O teatro documentário apresenta uma vertente cênica que utiliza fatos reais, depoimentos, arquivos e experiências vividas como matéria-prima dramatúrgica. Ó, a tabela de conteúdos, como é que é? Você pode clicar, ó, aqui você já vai para o final do texto, impacto social e relevância cultural. Se você clica nessa tabela, você vai para o meio do texto, linguagens, métodos e formas de encenação. E essa matéria, obviamente, saiu na editoria de cultura. Atualmente, o teatro documentário não apresenta uma linguagem única ou rígida. Cada criação envolve métodos próprios de pesquisa e encenação que variam conforme o tema abordado e o contexto social investigado. De novo, o Pix, a gente está precisando aí que você nos apoie. Teatro documentário no cenário contemporâneo. Atualmente, o teatro documentário ganha força em diversos países ao dialogar com temas urgentes como desigualdade social, migração, violência política e memória coletiva. Sob essa perspectiva, ou seja, a perspectiva do impacto social e relevância cultural, cumpre uma função social relevante ao registrar experiências coletivas e individuais que raramente encontram espaço nos meios tradicionais de comunicação. Os Estados Unidos, com o ICE, agora devem estar tendo muito teatro documentário, mas em regiões assim mais que não são tão vistas, né?
Agora vem assim, você gosta de pintura? Pintura digital versus tradicional, publicamos na nossa editoria de cultura. Você vê que hoje a editoria de cultura está simplesmente bombando aqui neste programa do dia 31 de janeiro de 2026. Pintura digital versus tradicional define um dos debates atuais no campo das artes visuais, especialmente entre artistas, estudantes e profissionais que precisam aliar expressão criativa, mercado e viabilidade técnica. Aí a tabela de conteúdos, onde você clicando aqui, você vê que são hiperlinks. Diferenças técnicas entre pintura digital e tradicional é um subtítulo. A pintura tradicional exige domínio direto dos materiais físicos. O artista manipula tintas, pincéis e superfícies lidando com textura, secagem e mistura de pigmentos. Esse contato gera resultados únicos e irreproduzíveis, fator que sustenta o valor simbólico e financeiro das obras físicas. Essa é a pintura tradicional. Agora, mercado, carreira e possibilidades profissionais. A pintura tradicional também mantém forte presença no círculo institucional das artes. Experiência criativa e linguagem artística. A experiência sensorial representa um dos principais argumentos a favor da pintura tradicional. Então a gente vê que essa matéria está pendente para a pintura tradicional. A escolha entre pintura digital ou tradicional depende diretamente dos objetivos do artista. Quem busca atuação no mercado criativo, rapidez e entrega ao alcance internacional, tende a optar pelo digital. Em contrapartida, quem valoriza materialidade, tradição e circulação institucional encontra na pintura tradicional um caminho sólido. Quer escrever um livro? Aí nós publicamos também na Editoria de Cultura dicas para escrever o primeiro capítulo perfeito de um livro para você não perder o leitor do seu romance ou de seu livro de estudos ou de seu livro poético, enfim. Dicas para escrever o primeiro capítulo perfeito definem o sucesso inicial de qualquer obra literária, pois esse trecho estabelece a relação imediata entre autor e leitor. Saiu na nossa editoria de cultura, fique de olho, muita coisa publicada lá. Nesse sentido, o primeiro capítulo funciona como um filtro natural, já que muitos leitores decidem continuar ou abandonar um livro até poucas páginas depois do início. Tabela de conteúdos. Vamos aqui, ó. Estrutura e narrativa e clareza de propósito. Inicialmente, um primeiro capítulo eficaz apresenta um objetivo claro dentro da narrativa. Ele pode introduzir o conflito principal, revelar o universo ficcional e mostrar evento que rompe com a normalidade histórica. Personagens estão em conflito social. Antes de tudo, o leitor precisa identificar quem conduz a narrativa ou perceber a relevância do personagem apresentado. Pesquisas sobre construção literária indicam que personagens introduzidos em movimentos geram maior impacto do que aqueles descritos de forma estática. De novo, pedimos aqui sua colaboração através de um Pix voluntário. Consequentemente, a escolha da linguagem influencia diretamente o impacto do texto. Frases em voz ativa, períodos equilibrados e vocabulário adequado ao público tornam a leitura mais fluida. Por exemplo, o SEO, que analisa o nosso site, os textos do nosso site, sempre pede que as frases em voz ativa sejam mais de 25%. Então é muito interessante você até usar um aplicativo para analisar o primeiro capítulo. Em primeiro lugar, evitar clichês representa uma experiência recorrente do mercado editorial. Inícios genéricos, como descrições climáticas, desconectadas do trama, costumam afastar leitores. Por exemplo, esse espirro estava fora, do roteiro do primeiro capítulo. Então aqui agora, você sabia que os sons de uma rodoviária, os sons de um centro de uma cidade grande, eles compõem o design de som. Transforme ruídos em música, caracteriza uma abordagem criativa que amplia o conceito tradicional. E saiu na editoria de geral, mas deveria ter saído na editoria de cultura.
de composição ao integrar sons do cotidiano como matéria-prima artística. Como a gente fala de sons do dia a dia, a gente botou também na de geral, mas eu vou transformar também para 2 editorias. Desde o século XX, sobretudo com a popularização das gravações ambientais, essa prática passou a redefinir os limites. E tem vários tópicos, vários subtítulos, entre eles John Cage, ó, com uma música cheia de sons. Deixa eu ver se está ligado aqui o som do... Olha. Ó. Então são designs sonoros, design de música contemporânea, design de som. É muito legal esse artigo, vale a pena você que quer ampliar a sua cultura musical, ler esse artigo que está na nossa editoria de geral e vai estar também na nossa editoria de cultura. Agora para os idosos viciados em redes sociais. O uso das redes sociais pelos idosos tem crescido de forma expressiva. Redução da solidão é um dos fatores muito legais do uso das redes sociais, estímulo cognitivo, acesso à informação e serviços, desafio e riscos do uso excessivo. Você vê que essa é uma matéria mais antiga, então não tem aqueles tópicos que você pode, através do hiperlink, ir para os subtítulos, mas eu vou, de repente, corrigir. Dependência digital e nomofobia. Muitos idosos relatam dificuldade em desconectar das redes sociais, o que pode levar à dependência digital. O medo de ficar sem acesso ao celular, conhecido como nomofobia. Vamos fazer um texto sobre isso, explorando. Eu sou um que tenho medo de ficar sem um celular. Exposição a golpes e fake news. Impactos na saúde mental. Soluções práticas para um uso saudável. Educação digital, né? Tem um programa Vovô Nauta, em Santos, que já formou mais de 5.000 idosos. Controle de tempo de uso digital, Wellbeing, para Android e Screen Time, para o iOS. Atenção à segurança digital e promoção de atividades presenciais. E, como estamos falando de idosos, tem o Dia da Saudade, que passou agora, dia 30 de janeiro, hoje é dia 31 de janeiro de 2026, que é uma data emblemática que evoca o sentir profundo, uma característica marcante da cultura brasileira, e eu sinto muitas saudades do meu pai. A saudade, palavra singular do idioma português, é derivada do latim e carrega em si uma complexidade de sentimentos. Ela representa mais do que a falta ou ausência de um misto de sentimentos. O impacto emocional. Psicólogos apontam que lidar com a melancolia é um processo delicado, mas essencial para o bem-estar emocional. A saudade, a gratidão, conclusão e tal, mil coisas, é uma matéria mais antiga, né? Então ela tem alguns defeitos. Agora, ó, vamos botar aqui amor. Se você digita amor no buscador, ó, aparece vários temas com amor. Então, cultura alternativa, ele pode ser pesquisado dentro dele mesmo. Você quer um assunto qualquer, você entende? Algoritmo, vamos ver se tem alguma coisa, né? Eu vou até começar a fazer pesquisas para a gente ter, ó, desatofobia, o medo de perder o controle para os algoritmos. Como o algoritmo decidiu o que é relevante para você. Então você veja que o cultura alternativa, ele é simplesmente interessantíssimo sobre diversos aspectos, porque fala de diversos assuntos. Aqui embaixo estão passando todas as nossas redes sociais, todas. Você entende? Eu estou abrindo vários canais no YouTube, @som desconhecido, @poema desconhecidos, @tecnologicamente ativo, e por aí vai, @aposentado ativo. Vale a pena você entrar no YouTube e buscar nossas atividades. Tudo está passando desde o início do programa aí embaixo. Então, eu desejo muito sucesso para você. E esse programa foi o Vida em Movimento, Sociedade, Arte e Comportamento.